Fala galera Smart, boa noite. Pós-arrematação na prática com o nosso tubarão Fernando Merli. Fala Fernando. Boa noite, tudo bom, Pedrão? Tudo bom, Como é que tá? meu parceiro? Aqui. Como é que vai ser hoje? Pós-arrematação na prática? Pós-arrematação, a gente tem visto bastante na comunidade que a galera tá com uma dificuldade nesse ponto aí, né? Também a Smart deixou o pessoal mal acostumado, tô fazendo assessoria caixa ali, não sei o quê. E a maioria dos arrematantes, gente, é exatamente isso. 98% dos arrematantes negligenciam essa parte do pós-arrematação, né, que é a questão de registro, de desembaraço da matrícula, e isso tem atravancado demais aí a galera, porque atrapalha a venda, demora para a questão de posse. Então tem muito detalhe ali que tem que dominar, né? A gente como arrematante, não basta eu ter alguém para fazer para mim, eu tenho que saber como funciona isso. Eu tenho que saber como resolver os pepinos, né, Pedrão? Perfeito. Nosso tubarão sempre fala, você tem que entrar no leilão, gente, já sabendo como é que você vai sair dele, como é que você vai, né, regularizar o imóvel inteiro e colocar ele no mercado, vender, para quem que você vai vender, como é que você vai driblar os percalços ali de eventuais gravames que podem atrapalhar seu registro. O Fernando já antevê tudo, gente. É por isso que ele tem uma estratégia aí, ó, que ele consegue implementar arrematações sucessivas em escala, tá? Nós vamos trazer casos práticos que nós, né, passamos no nosso dia a dia para destravar as arrematações de vocês. Vocês têm que entender, o pós-arrematação tem que ser pensado por vocês. O imóvel é de vocês, quem é que vai cuidar do filho, senão o arrematante, não é isso, Fernando? Exato. Aí o Paulão aqui, grande Paulão, perguntando, tem um passo a passo, né? O passo a passo tem lá no checklist, mostra tudo certinho. Qual que é o grande segredo, gente, de quem faz na prática, que é o que a gente traz para vocês aqui aos domingos? Primeiro que para poder entregar isso aí, eu tô até com vergonha aqui, viu, Pedro? A gente não bateu nem 200, o Renan bate 400 aqui, que dia é? É nós? Não é possível. Não é possível um negócio desse. Mas vamos lá, Paulão. Sobre o passo a passo, qual que é a grande dificuldade que tem? Cada prefeitura, cada local é um passo a passo diferente. Por isso que a gente tem que dominar, entender o porquê das coisas, porque aí a gente resolve em qualquer lugar do Brasil, né? Porque eu já sei como funciona, eu tenho argumento para poder resolver tudo. Hoje a grande dor que a gente tem aí, principalmente para quem arremata a caixa, a Inova Condo, que não paga os condomínios. Aí o cara, meu condomínio que não tá pagando, como é que eu resolvo? Como é que eu... Entendeu? Por quê? Porque ele não sabe como lidar com essa situação. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui também, só depois que bater 400, né, Pedro? Perfeito. Galera, ó, dedo no aviãozinho, compartilhe a live com quem vocês gostem, para aí, ó, pessoas para arrematar junto com vocês, para prosperar junto com vocês, tá bom? Antes de iniciarmos o conteúdo também, 2 recados. Primeiro, clique aqui em cima, ó, na setinha e sigam o nosso tubarão Fernando Merli, tá bom? Então só clicar aqui e seguir o Fernandão. Segundo recado, digite mentoria para reabertura de vagas da Smart Leilões. Nós vamos reabrir as vagas da Smart Leilões amanhã, 10 horas da manhã. Então fiquem ligados, vagas limitadas, 10 horas da manhã abre. Quem aí perdeu a oportunidade, porque sexta-feira já tinha fechado, e aí muita gente reclamou, a gente vai lá e faz o quê? A reabertura, 10 horas da manhã aqui. Digita em mentoria, porque aí você vai receber tudo que está ofertado. A Black Friday da Smart foi mantida, então é 4 cursos pelo preço de um. É mentoria dobrada, então são 2 mentorias da Smart do DZA, curso de house flipping da Carla Rocha e curso de leilões lucrativos da Caixa com o nosso querido Guará. Galera, recados dados, vamos que vamos. Seguinte, eu vou dar um norte aqui, o Fernando vai começar a colocar a prática dele pra gente. Arrematou o imóvel, pronto, seja leilão extrajudicial ou judicial, começa aí a sua caminhada para desembaraçar o imóvel e colocar ele registrado em seu nome, pronto para revenda. Quais são os percalços, quais são os caminhos, a burocracia que você passa até colocar ele no seu nome? Você tem aí, ó, que está com o título translativo, né, correto para conseguir registrar. E o que é título translativo? O que é esse nome feio? É ou escritura pública, ou contrato de financiamento, ou contrato de compra e venda, se for abaixo de 30 salários mínimos, ou carta de arrematação, tá? Além disso, você tem que estar ali com o seu ITBI pronto, né, emitido e pago para conseguir registrar o imóvel.
tá bom, gente? E aí, com isso tudo correto, você chega no registro de imóvel e aí você vai lá e protocola. Muitas vezes chegou aí, tá liso, passa, registrou, ótimo. Mas por outras vezes, vem aqueles cartórios burocratas chatos que falam que são zelosos porcaria nenhuma. Minha opinião, muitas das vezes eles são ali, chatos mesmo, e podem te dar várias devolutivas ruins ali e te dar trabalho. Fernandão, vamos lá. Primeiro, título translativo. Conte aí como é, o que é bom ter parceria com CCAs para um contrato de financiamento sair mais rápido. Tem um parceiro, o Fagner aí, ó, tem hora que a gente acha que é até namorado do Fernando, porque o Fernando e o Fagner são assim, ó, tem um cartório de notas, um escrevente, parceiro. Conta aí as estratégias nessa parte. A gente tem que zelar demais por essa questão das parcerias, né? Tanto a questão do CCA, gerente da Caixa é muito importante, gente, porque tem muita coisa, muito detalhe e exigência de cartório que o gerente da Caixa tem competência para resolver. Ele só precisa ter uma declaração assinada pela Caixa e pode ser por qualquer um da Caixa, né? Então, se ele assinou o contrato, você precisa lá de um adendo para cancelamento de uma CCI. O cartório pede, isso aí é uma situação bem interessante. Depois, já estou antecipando, né, indo lá na frente um pouquinho, mas isso é muito comum para quem arremata a Caixa. Vai fazer o registro, o cartório dá uma devolutiva dizendo, olha, eu preciso do título original da CCI para cancelamento. Peraí, cadê? Nem a Caixa sabe onde está isso. Né? Então, o que você faz? Uma declaração de que foi extraviado e que está autorizando a cancelar. O gerente carimba ali, ele tem procuração, está solucionado o seu problema, tem que entender isso daí. Mas, assim, o que é muito importante a gente ter esse tipo de parceria? Não só com o tabelião para poder lavrar a escritura de uma forma célere para a gente, o mais breve possível, com o leiloeiro também, para poder acelerar, às vezes, do banco, quando a gente faz a arrematação extrajudicial. Teve 4 ocasiões que eu consegui já registrar diretamente a carta de arrematação, também passa por isso. O Pedro falou, registrador é muito burocrata, não sei o quê. Primeira coisa que eu dou de orientação para os meus tubarões lá, ó, nunca, jamais, regra de ouro, brigue com o registrador. Nem sequer olhe feio para ele. Ele tem a chave na mão, gente. Se você se dispor com eles vão te travar. Não é isso, Fernando? Exato. Você tem que tratar com o maior carinho do mundo. Exato. Então, por exemplo, o Pedro está falando de título translativo, né? Então, a gente tem contrato de financiamento imobiliário. Ele tem força de escritura pública, por causa do artigo 38 lá da Lei 9514 de alienação fiduciária. A carta de arrematação no processo, quando for uma arrematação judicial, ela também é. E, no caso, a escritura pública de compra e venda, quando a gente faz a arrematação à vista. Ó, tô vendo o Valdemir aqui, a Black acabou, vai voltar amanhã. Por quê, gente? Segunda-feira, às 8 horas, é a primeira aula ao vivo da turma nova. Tá? Quem vai entrar atrasado já perdeu ali a apresentação, o acompanhamento, né? Já tá no prejuízo. Então, ainda dá tempo de correr atrás. Amanhã, às 8 horas, é a primeira aula. Não se recomenda entrar nem um segundo depois. Porque, gente, é muito conteúdo, é muita intensidade. Tá? A gente traz aqui para a live, são 1 hora e pouco de live que a gente faz aqui. A gente já bombardeia de conteúdo. Imagine lá, é o tempo inteiro assim, né? E muito mais aprofundado. Então, não percam isso. A Black Friday, por quê? O Pedro falou, todo mundo... Eu vi um monte de gente comentando, mas não teve... O preço tá o mesmo? Como assim? Bom. E a quantidade de coisa... que tá no carrinho do supermercado? Você vai com R$1.000 no supermercado, você volta com 1 quilo de carne. Aí você tá voltando com 5 quilos de carne, carvão, acendedor, e ainda tá achando que tá a mesma coisa. Não é. São 4 cursos. Cara, eu falei, caramba, não é possível. Até o da Carla. Falei, não acredito. Já tá com o combo completo, para não ter desculpa. Vai arrematar de qualquer jeito, tá? A Smart coloca tudo na mão de vocês, só depende de vocês, galera. O Fernando fez uma analogia ótima. Basicamente, você poderia estar no supermercado voltando com 1 quilo de carne. Nessa Black Friday, você vai voltar com 4 quilos de carne, porque vai ter mentoria dobrada. Então, só aí é 50% de desconto do DZA e ainda vai ter Carla Rocha e Guará ali, complementando ali o combo, galera. Seguinte, Fernandão tava falando, então, de ter parceria com gerentes, CCAs, gerentes da Caixa e com parceria com escreventes, não é isso, Fernando? Muito importante essas parcerias. Exato. Porque o que acontece, gente? Então, às vezes você necessita, por exemplo, leiloeiro.
né? Vou falar um exemplo aqui de 4 vezes que eu consegui fazer o registro diretamente. Eu arrematei do Santander, então isso é muito importante falar. Quando que eu consegui registrar uma arrematação sem precisar fazer a escritura? Porque a escritura é necessária, já é praxe. Então você arremata em qualquer leiloeiro ali, se você arrematar Bradesco, Itaú, qual Banco Inter, qualquer outro banco, qualquer outro credor fiduciário, você não consegue registrar direto. Eles exigem que faça a escritura de compra e venda. Bom, aí o Santander, não. O Santander não tem essa exigência interna. E como é que você consegue? Então, arrematei do Santander e quero registrar direto. Você vai falar com o leiloeiro, vai fazer uma carta de arrematação específica, atendendo os requisitos que diz a lei e que é exigido pelo cartório, mas qual é o segredo? Antes disso, você vai ligar no cartório. Você liga no cartório de registro de imóveis, meu amigo, tudo bem? Registrador, meu amigão do peito, não te conheço ainda, mas olha, vou te falar, acabei de fazer uma arrematação aqui, exatamente nos termos do artigo 27 lá da lei, no segundo leilão, é um leilão obrigatório previsto em lei, e eu queria saber, eu já consegui registrar algumas vezes diretamente a carta de arrematação. Qual é o seu entendimento? Você também entende que eu posso entender, ou você exige a escritura? Só para mim não perder tempo, né? Porque os outros cartórios lá fazem, seguem, tem lá o requisito legal, então eles passam por cima disso. Se eu não me engano, acho que é o artigo 216 da Lei de Registro Público, que diz que um documento emitido por uma entidade financeira pode ser registrado. Então, quer dizer, uma carta de arrematação assinada pelo Santander, basicamente se enquadra dentro daquela interpretação ali. Então, você vai provocar o registro de imóveis antes, para que ele diga, não, traz aqui que eu vou analisar. Se ele fez isso, ele já está sabendo do seu caso, você já andou muito e ele vai naturalmente fazer o registro. Então você fala com o leiloeiro, atende aquilo ali e leva para registro. Foi assim que eu fiz algumas vezes. E algum cartório que bateu e falou, não, preciso da escritura. Aí eu falei, desculpa, eu entendi. É porque o outro cartório que eu fiz, inclusive está aqui na petição, posso te mostrar a matrícula e tudo, eles estão fazendo, eu acho que eles estão mais atualizados. Mas eu entendo, tem cartório que ainda não tá nesse patamar. Eu vou fazer a escritura. Né? Aí você mexe com o bril. Como assim? Eu não entendo. Se o cara fez, eu vou fazer também, né? E aí o cara vai e passa. Galera, dicas de ouro do Fernando. Então, gente, vocês têm que saber o que estão fazendo. E nada melhor para evitar notas evolutivas do que combinar ali, tá, com o dono da chave. É monopólio, gente. Não adianta. Cartório de notas, você escolhe um bom cartório de notas parceiro. Cartório de registro não tem como escolher, você é refém. Então o que você faz? Você trata a pão de ló que o registrador e outra, combina com ele antes, tá? Como ele quer que você protocole. Já faz tudo, chega combinado, o cara vai chegar, já tá mais solto. Às vezes até alguma coisa que você coloca errada vai passar, porque não, já seguir as orientações bonitinho. Inclusive, isso é muito bom tocar. Outra coisa, desmaterialização. Vai protocolar, gente, online, beleza, ótimo, não precisa nem sair de casa. Só que cada registrador, tá, entende que a desmaterialização deve ser de uma forma. Existe um decreto, que é o decreto, até anotei aqui, o decreto 10.278, que ensina como desmaterializar. Tem dentro do site registradores um botão lá que você tem, tipo um scanner, que você desmaterializa lá, mas não é sempre dessa forma. Tem cartório que pede desmaterializado pelo cartório de notas, pelo Senad. Tem cartório que pede desmaterialização pelo site dos registradores. Tem cartório que, gente, cada um é de um jeito, né, Fernando? Então você liga antes e fala, companheiro, deixa eu te falar, como é que você quer que eu desmaterialize o documento? Quer que desmaterialize o documento pelo Senad? Quer que eu desmaterialize pelo site dos registradores? Tem alguma coisa que você quer? Eu vou fazer do jeito que você quiser. Pronto, já é outra forma que você evita devolutivo e você desarma, né, Fernando? Exato. Inclusive, teve um caso nessa situação que eu liguei exatamente pro registrador e falei, olha, eu preciso superar essa situação aqui. Só que eu já desmaterializei, já fiz, você ainda está dizendo que não está certo. Vamos fazer o seguinte, posso te mandar o Sedex com o físico aí? E você fecha isso daí para mim? Ela, tá bom. Mandei o Sedex com o físico e resolveu. Mas eu já tinha dado entrada pelo registrador. Tem alguns que batem e falam, você deu por entrada virtual, tem que ser tudo virtual. Não tem jeito.
Mas assim, o que é muito importante para a galera entender? Acabei de fazer a arrematação da caixa. Antes mesmo de pagar o boleto, já sai igual cavalo doido querendo tirar o ocupante, tomar posse, resolver, tomar posse no condomínio com o pagamento do boleto. Quer dizer, vai atropelando tudo. Não tem necessidade dessa correria toda, né? Todo mundo está ali buscando finalizar a operação no menor tempo possível, mas não pode ser desse jeito, né? Primeiro você tem que entender exatamente qual que é todo o processo. Primeiro, você vai olhar lá na matrícula atualizada. Já registrou os leilões negativos? Se já teve os leilões negativos? Já registrou? Não. Então você vai precisar de toda a documentação do leilão que nem foi o que você participou, se você se arrematou na licitação aberta, na venda direta, né? Então tem detalhes ali, não é só chegar, arrematei e quero fazer. Aonde é que está essa documentação do leilão que eu preciso? Né? Então eu vou ter que ir atrás do leiloeiro que fez, por isso eu preciso de um CCA bom, ou que tenha ali um relacionamento ali que consiga os caminhos do CVM, às vezes o próprio gerente da Caixa, quando está mais envolvido. Quando a gente faz assim um relacionamento bom na Caixa, não sei, olha, eu tenho que pagar lá comprar um produto, fazer jogo, gente, é troca de favor. Eu tenho que favorecer ele, fazer ele bater as metas deles, para quê? Para quando eu precisar, ele me atender prontamente. Então eu preciso necessariamente fazer todo o rito. Arrematei em segundo leilão, em primeiro ou segundo leilão, eu tenho que ter o auto positivo, o auto negativo da primeira praça, o auto positivo da segunda, as intimações, eu tenho que ter toda a documentação do leilão para poder passar registro da minha arrematação, né? E muitas vezes, a maioria dos arrematantes simplesmente desconhecem isso. Não, desconhece não pode dizer porque isso é falado, está no checklist. O problema é que eles não fazem, né? A gente meio que mima ali na Smart, vai lá e passa. Então eles não têm noção dessa dificuldade. Aí vem a segunda parte. Primeira coisa que eu sempre falo também para poder antecipar, a questão do ITBI. Gente, tá lá, o STJ determinou, o ITBI agora é pelo valor do negócio. Então aí você chega na prefeitura, lá vai a prefeitura e fala, ó, vou te cobrar pelo que eu tô querendo cobrar aqui. Não importa se você comprou na venda direta, na arrematação. Isso é uma confusão que fazem também. O STJ determinou. É valor do negócio, né? E aonde é que isso não prevalece? Quando eu vendo para o Pedro e coloco lá que o imóvel vale 1 milhão por 100 mil, a prefeitura fala, não, isso aqui está errado, é uma coisa, mas é o valor do negócio, a prefeitura tem que provar que eu estou errado. Começa por aí. Agora, quando eu estou comprando da Caixa Econômica, do Bradesco, do Itaú, do Santander, de qualquer outro credor fiduciário, e pela atividade que o banco exerce, ele não pode mentir o valor da negociação. Então aquilo ali já tem uma fé pública, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a operação teve aquele valor. O IPT ou o ITBI tem que ser recolhido por aquele valor. Mas uma coisa é o que diz a lei. A outra coisa é quem é que faz a lei valer. Quem é que faz a lei ter eficácia? Senão a gente vai virar aqui, lá de BH, o Ben Mendes lá. Não, porque aqui o Código do Consumidor. E daí? Cadê a sentença? Quem é que vai fazer eu cumprir isso aí? Né? Então não é o jeito que eu estou querendo. Como é que eu faço a prefeitura me cobrar pelo valor certo? Aí entra o segundo ponto, né, Pedrão? Quanto eu tenho de tempo para resolver isso? Né? Então, primeiro ponto. Quando você está fazendo análise para fazer uma arrematação ou imediatamente após fazer a arrematação, quem já foi consultar a prefeitura para verificar qual é o valor venal do imóvel que você acabou de arrematar? Até para você saber se a prefeitura vai te cobrar por um valor maior ou não do que o valor que você arrematou. Quem escreve aqui para mim, quem já fez isso alguma vez? Arrematei, fui lá na prefeitura para ver o valor venal do imóvel. Entendeu? Começa por aí. Vamos ver, para ver quem que está se antecipando as coisas. Isso é muito importante, né? E eu vou dizer aqui o porquê que é importante. Quando você já sabe que o valor venal na prefeitura é maior, você já sabe que você vai ter problema no ITBI. O que você já faz? Com a própria carta de arrematação, ali com o auto de arrematação, a proposta que você fez da Caixa ou de qualquer outra, você já inicia o mandado de segurança para poder conseguir a liberação, entendeu? Você já vai fazer o pedido, já vai lá resolver, você já sabe que você vai ter que suprir aquilo. Para quando você precisar o ITBI para ir para o cartório, você já tem a liminar, você já tem a guia, né? Prefeitura de Curitiba, por exemplo, eu entrei com a liminar pedindo, a Prefeitura de Curitiba me cobrou lá uma diferença de quase 9 mil reais, alguma coisa assim, e eu entrei judicialmente pedindo a liminar. O juiz deferiu a liminar, foi questão de um dia para o outro. E a prefeitura falou, nós vamos recorrer, não vou te dar guia. E aí?
A gente tem direito a recurso. Aí eu falei, não, você tá certo, não tem problema não. Aí volta lá no processo, fala pro juiz, olha, a prefeitura se negou a dar a guia, tá descumprindo a ordem, diz que ainda vai recorrer. Então, como a gente tem urgência e está sendo prejudicado nesse sentido, gostaria que o senhor arbitrasse uma multa diária aí nesse ponto. Né? Até o juiz despachar, até ter estabelecido uma multa, levou uns 20 dias para a prefeitura juntar no processo a guia. Né? Então, eles são teimosos, eles são terríveis, não são simples assim, né? Essa semana eu coloquei no Stories, né? Ontem, aliás, foi a mesma coisa. Quinta-feira nós assinamos o contrato na Caixa, já sabia dessa diferença, só que era a prefeitura de São Paulo. Nós arrematamos uma casa em São Paulo, 1.024.000, e o valor venal dela na prefeitura, 1.600.000, quase 1.700.000. Então dava uma diferença de 19 mil reais. 19 mil. E aí o que aconteceu? CCA, a Caixa, ela me manda lá, ó, tá aqui a guia de TBI, 50 e poucos mil. Falei, você tá doido, rapaz? Vou pagar só 30. Não, e aí o que vai? Aí você vai falando nessa situação. Como é que você faz? Você vai orientar quem tá fazendo isso para você? Não, vai lá e faz. Você tem que saber como fazer, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Na quinta-feira à noite, já distribuí o processo, já emiti a guia, porque com o número do processo na Prefeitura de São Paulo, você já consegue emitir a guia com o valor correto. E aí, na sexta-feira, logo na primeira hora, 10h30 da manhã ali, eu já saí o liminar. Falei, pronto, agora já tenho a liminar, já tenho a guia, posso pagar e dar entrada no cartório. Perdi quanto? Nem um dia. Assinei na quinta, na sexta-feira está prenotado. Com a guia correta, 19 mil reais a menos. Conhecimento, gente, tá? Te economiza, tá? E tem um detalhe, você não pode pensar diretamente só economia pura e simplesmente não, porque tempo também é dinheiro. Então você tem que saber balancear a economia monetária direta ou economia de tempo que vai reverberar em economia monetária depois. Inclusive o Otacílio colocou aqui, ó, se a diferença é pequena, eu pago. Certíssimo, tá, Otacílio? É muito bom a gente fazer essas ponderações também, porque a gente está aqui, ó, a gente ensina vocês, dentro do ecossistema Smart, a ter a arrematação mais eficiente possível. E a gente fala tudo onde você pode economizar dinheiro, falamos. Só que aí depois tem umas pessoas que não são ponderadas e elas começam a querer pegar pelo em ovo em tudo, em todos os detalhes. E o pelo em ovo acaba tomando o seu tempo. Você vai reclamar de um ITBI que tá ali te dando R$500, R$1.000, R$2.000 de diferença? Provavelmente não vale a pena, gente, porque tempo é dinheiro. Então, tanto você se despender esforço, né, com isso, quanto você, às vezes, demorar a ter uma guia e com isso atrasar o seu registro, não vale a pena, tá bom? Não faz sentido. Então, vocês têm que saber, ó, nesse caso do Fernando, 19 mil reais de economia, tá bom? Inclusive, o que a gente ensina a vocês? Que vocês têm duas formas de reaver o dinheiro. De reaver, não. De ter o ITBI correto. Você vai lá, provavelmente, se precisar judicializar, se vale a pena, você pode judicializar, né, com um pedido liminar antes e corrigir a guia antes. Ou não, você pode virar e falar assim, nossa, eu sei que nessa vara, nesse município, vai ser difícil corrigir essa guia, eu vou pagar ela errada e depois eu vou entrar com uma ação pedindo a restituição. Então, são tudo questão de análise, de estratégias. O Fernando tocou num ponto bem interessante. Nós estamos aqui numa live falando de pós-arrematação na prática. E aí é bom vocês terem noção de todos esses, tá, etapas do pós-arrematação para vocês terem uma noção de tempo de desembaraço. Tanto para vocês fazerem a viabilidade financeira de vocês, sabendo que tem que contar com o desembaraço ali do imóvel, com prazos específicos, sabendo onde você pode economizar tempo, onde você não pode. A gente sempre fala para vocês, tempo hoje é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Tempo é dinheiro. Só que aí, mais uma vez, às vezes pessoas que não ponderam, pronto, termina de arrematar, não, vocês mesmos ensinam pra gente que tempo é dinheiro e tal, tá demorando isso aqui, e que eu não sei o que agarrou tudo, o que está sendo feito? Que a Smart vai lá, faz tudo pelo arrematante, no caso da Smart Caixa. Só que a pessoa cobra, grita sem saber o que está sendo feito. E tem todo um desembaraço, todo um processo. Cada município é um parto diferente para o ITBI, cada cartório tem uma devolutiva mais maluca que a outra. Então, gente, tem
ali o como fazer, que às vezes vai ter uma arrematação que vai sair um registro em 15 dias, 20 dias, e vai ter outra que vai sair em 90 dias. Por quê? Porque são municípios diferentes, cartórios diferentes. Vocês têm que saber aí ganhar tempo, economizar tempo. É isso que a gente está falando para vocês, e saber fazer o procedimento para saber cobrar, inclusive. O Fernando estava falando para vocês, então, vamos terminar essa parte de título translativo. Contrato de financiamento, gente. Gerente bom que corrija o que você precisar corrigir, se o cartório der devolutiva. Eu, por exemplo, Fernando, outro dia, eu tive uma devolutiva do cartório falando assim, não, mas tem disponibilidades. Aí eu fui e virei e citei o artigo da lei que fala, imóvel consolidado, não tem problema, pode registrar mesmo havendo indisponibilidade. Está lá na lei de registro público, artigo 27, parágrafo 11, tá? Que pode. Ao cartório, perfeitamente. A lei 9514, né, Pedro? Só corrigindo. Lei de alienação fiduciária, 9514, 9.514, né? 14, Pronto. Artigo 27, parágrafo 11, está lá. Aí o cartório, perfeitamente. Só que eu preciso, pelo menos, que dê ciência. E a Caixa aqui não colocou isso no contrato. Eu falei, tranquilo. Fui lá no gerente. Gerente, por favor, corrija, faça um adendo aqui, um adicional e tal. Ele, não, mas isso aqui tá estranho, então eu vou ter que consultar o jurídico. Aí pronto, aí eu falei, não precisa você consultar o jurídico. Aí eu fui, mostrei o artigo da lei e tal, falei, nós fazemos isso diariamente, então assim, são vários e vários casos, não precisa ter esse receio. Expliquei, fez, mas se eu não soubesse argumentar, pronto, ia para o jurídico do banco, que daqui 1 ou 2 semanas vai responder, o cartório da devolutiva, o banco da devolutiva. Então, cartórios parceiros, escreventes parceiros é muito importante também, que sabe ali conduzir, saber circunscrição, tá? De escreventes é muito importante, você saber quando você pode lavrar em outro estado ou não, é legal. E aí também é importante, Fernando, para a gente ultrapassar essa parte de título translativo, a questão da carta de sentença. E aí mudando um pouquinho, que a gente está falando mais de extrajudicial, mas quando for leilão judicial, se a carta de arrematação estiver demorando a ser feita, vai de carta de sentença, não é isso? Inclusive, até abrindo parênteses aqui por causa dos comentários que falaram, mas para você é fácil ser advogado sobre a questão do ITBI. Olha só para vocês terem noção como funciona a nossa comunidade Smart. Lá na pasta compartilhada tem petição pronta para você fazer isso. E pelo valor, porque normalmente a diferença de valor é pequena, e aí você não precisa, é juizado especial, né, público, da Fazenda Pública, você não precisa nem de advogado, você pega a petição pronta, você vai lá e protocola sem advogado, não tem custo para fazer isso. O que você precisa? De conhecimento que está lá disponível na comunidade Smart, né? Então tem por isso. Aí, voltando na questão da carta de sentença, essa semana, inclusive, eu estava ajudando, né, um smartano. O que acontece, gente? Também é muito comum arremateio judicial. Aí você vai lá e pega o advogado que você conhece, que é seu amigo, que já cuida da sua empresa, que é amigo de alguém, tal, que não tem expertise no negócio. O que aconteceu nesse caso específico desse smartphone? Foi uma arrematação que ele fez em abril, o juiz homologou lá em junho, demorou até um pouco, foi em maio, lá para julho, em julho saiu a decisão do juiz, pode fazer carta de sentença no modo extrajudicial, tal. Se quiser, manifeste no processo para pedir a carta de arrematação nos autos. Né? Ou seja, o juiz já deu a dica. Vai fazer carta de sentença lá longe. Eu não quero saber de pedir carta de arrematação. Isso foi em julho. Aí o que aconteceu? Eles ficaram esperando a carta de arrematação, que não saiu. O imóvel estava alugado lá, já tinha conversado meio com a inquilina e tal, mas eles não conseguiram tomar posse, não resolveram. E agora, nós estamos em novembro, acabou novembro, agora já estamos em dezembro, né? Aí vai lá, peticionou em outubro, fala para o juiz, eu quero a carta de arrematação e a emissão na posse. O juiz, depois do registro eu vou dar a emissão na posse. Espera essa carta de arrematação. E aí nós estamos já em dezembro e a vara não deu a carta de arrematação para ele. Eu falei, cara, nós passamos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós estamos chegando em dezembro. São 4 meses que você está esperando um título translativo para poder fazer seu registro. Que loucura! Por que não foi fazer
Tipo assim, arrematou, passou os 10 dias no judicial, tá, gente? Aqui nós estamos falando de judicial. Passou o prazo legal dos 10 dias de impugnação, corro lá na vara, ligo lá na vara, encho o saco lá da vara, olha, eu preciso que você certifique o decurso de prazo, porque isso é uma necessidade que o tabelinho precisa, para que eu faça a carta de sentença e elimine aí a tarefa que você tem aí. Ou seja, eu vou tirar um pouco da carga do seu trabalho. Mas certifica para mim aí, por favor, o decurso de prazo, que eu já resolvo aqui. Cara, 2 minutos, saiu lá nos autos certificados, já mando o processo para a tabeliã, né? Nossa querida Letícia, que está lá, mão na roda, já é especialista nisso, porque muitas vezes também é isso. Você vai bater em qualquer tabelião aí fora, o cara nem sabe do que você está falando. Por quê, gente? Carta de sentença é uma coisa que é muito barata, que dá muito trabalho para o tabelião. Então, ele às vezes prefere falar para você que não tem tempo, que vai postergar de algum jeito, tal, porque não é a praia dele, tá? Então, por isso que a gente direciona para o cartório da doutora Letícia, lá em BH, que ela vai, olha, já está acostumada com isso. Então, você manda para lá e no dia seguinte, 2 dias depois, ela está pronta a sua carta aqui. Paga aí R$700, R$600, sabe? É muito barato pelo ganho que você vai ter. Já aconteceu da gente fazer em 2 ou 3 oportunidades a carta de sentença e aí sair no dia seguinte a carta de arrematação. E daí, não mudou nada, né? Para mim, inclusive porque na carta de sentença a gente pede para dar destaque lá, olha, tem hipoteca que eu quero baixar, coloca lá, tal página já tem intimação do credor hipotecário, sabe? Então você já consegue direcionar na carta de sentença aquilo que você quer mostrar para o registrador, para que ele tome providência. É diferente que às vezes você fica esperando a carta de arrematação sair no processo e ela ainda vem pela metade, ainda vem errada, entendeu? Então, carta de sentença, gente, é chocolate, é muito gostoso. E aqui, é isso, e continua atuando nas duas frentes, continua também apertando a vara. Por quê? Porque você não sabe, daqui a pouco, qual que é o próximo passo? É protocolar lá no cartório de registro. E ali pode vir devolutivas. Então, já vai atuando nas duas frentes, mesmo que saírem ali próximos uma da outra, ok. O caminho que for mais rápido, o caminho que der certo, ótimo. Ali a economia de tempo também te faz depois economizar dinheiro. Fernanda, é a gente seguindo para ITBI. Muitas vezes, o arrematante vira e fala assim, nossa, mas vocês estão demorando demais para essa guia de ITBI. Outro dia eu fiz uma guia tal em outra cidade lá e tirei rapidinho. Outro dia na mesma cidade eu tirei rapidinho. Por que essa tá dando errado? Galera, vocês têm que ter consciência que o ITBI é um imposto municipal que nós temos no país. Cerca de 5 mil e poucos municípios e cada um tem sua particularidade. Cada um tem sua burocracia. Quando não, o mesmo município não tem padrão. Perfeito, é isso que eu ia falar. Aí a pessoa tem aqueles que reclamam, dando outro município como paradigma, como ponto de comparação. Aí eu já falo, poxa, você está comparando alho com bugalho. Tem aqueles que viram e falam, não, mas nesse município aí eu já tive e foi diferente. Foi perfeitamente. Eles, muitas das vezes, tratam de forma diferente e existem particularidades de caso a caso. Por exemplo, o cadastro do imóvel, em um caso podia estar certinho, então chegou lá e emitiu. O cadastro do outro imóvel podia estar errado. O município lá segurou, resolveu atualizar o cadastro, não bateu com o título translativo que você apresentou para ele, caiu num ponto de auditoria do município. Então vocês têm que saber que tem percalços. Um dos percalços, Fernando, é o município virar e falar assim, não vou emitir sua guia de ITBI, não. Tô vendo que você está devendo IPTU aqui. Enquanto você não me pagar o IPTU, eu não te emito a guia de ITBI. Já passou por isso, Fernando? E eu, graças a Deus, não, mas eu já vi vários casos ali que a gente ajudou na comunidade, né? Porque realmente é de um absurdo, porque o nome disso chama-se o seguinte, gente. Tem base legal? Não tem. Então ele é chantagem, extorsão. Coerção. Coerção. Aí o que acontece? Não dá. Mas assim, como é que você funciona? É igual a gente estava falando agora há pouco. A lei diz, né? A jurisprudência pacífica, a STJ já determinou, ITBI é pelo valor do negócio. Não importa se você comprou na venda direta, se é a leilão obrigatório, se não é. Tem uma discussão eterna aí também falando, não, se você comprou na venda direta, é venda direta, é negócio entre particulares, que é a Caixa e você,
não é arrematação, né? Não é isso. Isso aí não tem nada a ver. O valor do TBI é sobre o valor do negócio. Aí, o que acontece? Bate ali na prefeitura e ela fala, tem débito de IPTU. Como é que você resolve? Não adianta você chegar lá, você vai pegar uma arma e vou lá resolver? Não vai. Né? Quem é que faz valer? Quem é que obriga alguém a fazer alguma coisa? Uma ordem judicial. Então, necessariamente, você vai precisar de uma ordem judicial. Agora, vale a pena? Né? Muitas das vezes, você vai pegar ali, principalmente nessas vendas diretas da Caixa, lá que é os POPs, que a galera... Eu já vi muita exigência disso na parte dos POPs. Quando você está com um valor um pouco mais alto, ainda que tenha valor alto de IPTU, a prefeitura não faz isso, é engraçado. Então, as prefeituras menores, e principalmente quando você pega lá, eles parecem que abusam, sabe? E até porque o custo do processo, nesse caso aí, não vale a pena. Então, o cara vai ter que dar um jeito. Então, usa, né, Pedro? Fala, ó, tá bom, quanto é que é o IPTU aí? 2 mil, 3 mil, 1.500, 4 mil? Tá bom, vou pagar. E com base na exigência dele, só pede por escrito, pede o reembolso para a Caixa, que vai demorar. Né? A gente já sabe que vai. Mas, ou seja, você fica calçado e depois você vai tentar buscar ali. Eu acho que é a melhor forma de fazer. Perfeito. Agora não vou fazer porque a lei diz que não vai, sabe? Não adianta ser turrão, gente. A gente já está cansado de saber que no nosso ramo, a gente você vai lidar com o ocupante. Não, o cara não tem direito, ele tem que me fazer, que a lei diz. Não, eu quero pagar e quero resolver. Quero sair rápido da situação, ou seja, eu estou ganhando tempo, eu estou comprando tempo, eu estou comprando solução, na verdade, né? É solução, porque tempo por tempo não adianta nada, né? Eu pago para o ocupante sair 20 dias antes, 15 dias antes, e aí depois eu fico com o imóvel agarrado lá 3 meses para vender. Não adianta nada, não muda nada. Então, o fato todo o que eu tenho que fazer? Você tocou num ponto, antes da gente entrar nessa questão do IPTU, eu até falei sobre prefeituras que agem de formas diferentes. Tem um grande exemplo que a gente sempre cita, que é a prefeitura da capital da República da Farroupilha. Adoro o Rio Grande do Sul, né? Mas Porto Alegre judia. Mais judia demais. Tem a nossa casa que nós arrematamos lá, né, Pedro? Santander, financiado. O que aconteceu? Veio lá a cobrança de TBI da guia deles, quase 6 mil a mais. A gente já sabia, viu o valor venal, que lá eles avaliam. Toda vez que você pede a guia de TBI, eles demoram alguns dias para fazer a avaliação do imóvel para te cobrar. Não tem um valor venal igual São Paulo lá que já está disponível. Lá não tem. Então veio cobrando a maior. A gente já estava em negociação com a ocupante. A gente tem tempo, vamos fazer a liminar, depois a gente registra. Né? A gente já estava em andamento, já tinha entrado com a emissão na posse, no caso, com o contrato de financiamento. Isso é muito importante falar para a galera também. Com o próprio contrato de financiamento, mas antes do registro já entrei com a emissão na posse. E conseguimos eliminar. Então a nossa pressa deu uma acalmada ali, acabou. E aí eles estavam cobrando maior, vamos entrar com a liminar, vamos entrar com uma mandado de segurança lá na prefeitura. Entramos. Aí o que o juiz fez? Negou a liminar. Peraí, mas o STJ está dizendo. Não quero saber o que o STJ está dizendo, não vou dar. Não deu, né? Aí o que a gente fez? Pagamos o ITBI completo com valor maior, levamos a registro, resolvemos nosso problema. E deixa o processo tocar ali. Né? Aí pedimos até a conversão ali para restituição e tal. O que aconteceu? Saiu a sentença, o juiz julgou improcedente o nosso pedido de TBI. Aí, improcedente, perdemos o direito de pagar o ITBI pelo valor do negócio na justiça. O que caberia a gente ali? Recorrer, aí teria mais gasto, mais custo. Falei, não, vamos fazer o seguinte, como o pedido liminar era para pagamento ali, vamos deixar esse processo transitar e julgado, depois a gente entra com outro pedido para pedir a restituição, para verificar o que acontece. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo necessário para vocês? Um exemplo que eu perdi na justiça o direito de pagar o ITBI pelo valor correto. Na mesma prefeitura, a Andréia, por exemplo, eu adoro a Andréia cita lá, ela entrou lá com pedido administrativo e ganhou. Olha aí. Entendeu? E às vezes a gente está cansado já de levar não de pedidos administrativos, que a gente vamos direto lá na justiça. Olha aí, gente, o administrativo resolveu. Legal. Entendeu? Então, gente, aí não tem regra, não tem passo a passo, como disseram aí. Cada caso é um caso diferente e a mesma pergunta você pode ter respostas diferentes. Então, isso atrapalha demais o andamento. O que é importante para nós arrematantes profissionais? Para a gente que está vivendo de leilão, que está usando, para quem quiser entrar nesse meio, é estar ciente de tudo que pode acontecer, né? Que esse desembaraço ele faz parte da nossa atividade.
né? A prefeitura exigir IPTU irregularmente, a prefeitura cobrar ITBI além do que pode, aí entra a questão dos dívidas de condomínio, depois a gente vai para esse tópico. Então tem um monte de situações que acontecem que a gente tem que estar preparado. Quando você vai fazer análise para poder arrematar, você já olha a matrícula e você já sabendo qual cidade, principalmente quando a gente faz em escala em um monte de cidades, você já sabe como cada praça funciona. Né? Lá demora um pouco mais, aqui demora um pouco menos. Isso também é determinante para o nosso cálculo do custo-benefício da arrematação. Compensa eu pagar até quanto? Né? Então, às vezes você vê os preços disparando numa disputa, num leilão, alguma coisa nesse sentido, você fala, não, ali para mim não dá, o cara está sendo louco, mas ele não tem noção do que ele vai enfrentar para desembaraçar logo na sequência. Né? Então, isso tanto a questão do judiciário da região, como é que eles entendem, a questão da prefeitura, a questão do cartório de registro de imóveis. Né? Tem cidades que já naturalmente você sabe que o cartório é difícil. Né? Então, peraí, isso vai me dar uma canseira, isso vai me deixar... Não vai deixar a operação tão gostosa como deveria ser. Então, isso já entra no cálculo do custo-benefício. Cálculo do custo-benefício, vocês arrematarem qualquer lugar do país, dá para arrematar em qualquer lugar do país. Lucro não tem CEP. Agora, ter noção, expertise de como funcionam os cartórios da região, a prefeitura da região, também te dá um diferencial. Então, por vezes, é legal você entrar em contato com o smartano da região. Vocês têm acesso ao mapa dos smartanos, vocês têm ali um grupo de WhatsApp ali, com gente do país inteiro, gente. Então, trocar experiência com os smartanos da região, eles podem te dar o pulo do gato. Quem entrar em contato, por exemplo, com o André, já vai falar, Porto Alegre, dá bom lá, já deu bom comigo, pelo menos uma vez, um recurso administrativo. Tentem um recurso administrativo. Então, vocês vão pegando aí o know-how também lá de cada região. Mas nesse ponto do ITBI, então, gente, a gente passa por alguns percalços. Avaliação incorreta. Avaliação incorreta, então, ela está sujeita a você reclamar administrativamente ou judicialmente. Mas lembrem-se sempre o que o Fernando falou, tá? Você tem que fazer uma análise de vale a pena recorrer, gente? O valor que você está sendo cobrado a maior é algo que vale a pena você despender seu tempo, seu esforço? Ou não, vou arrematar, vou garimpar outros imóveis. Aí você faz essa análise. Segundo, faz a análise. Eu entro com pedido liminar, eu estou com tempo para entrar com pedido liminar, o imóvel está desocupado, eu já negociei a desocupação amigável, estou com tempo. Ah, não estou com tempo, eu preciso registrar isso logo. Opa, vou pedir restituição. Análise, então, sempre analisando, sempre sabendo o que está fazendo e não pegando pelo em ovo sem saber o que está fazendo. O pedido de pagamento de IPTU é outro exemplo disso que o Fernando falou, gente. Primeiro, apresente os argumentos corretos. Um colega aqui colocou, eu acho que foi o Paulo, Águas Lindas de Goiás, me exigiram pagar o IPTU para emitir o ITBI. Fui lá, conversei e resolvi. Muitas das vezes é isso, já tinha conversado, não sei se com o Paulo, acho que com o Getúlio, vai lá na prefeitura e apresenta os julgados da STJ falando que a prefeitura fazer esse tipo de exigência, ela está ali usando métodos coercitivos para cobrar. Ela não pode fazer isso. Boa parte das vezes vocês vão resolver. Não resolveu? E aí? Vou ficar esperando uma ad eterna, uma caixa pagar? Sendo que aí às vezes é R$2.000, talvez um 10 PTU, vai lá e paga. Então sempre seja prático, tá bom, galera? Que aí vocês vão acelerando. Outra pergunta que eu sempre recebo, Fernando, o Paulo então já me fez ela várias vezes e fez ela aqui hoje de novo, é sobre o valor dos emolumentos cartoriais. Se foi cobrado a maior também, se isso muda. Cartório, gente, é complicado se lidar com eles. E, Paulo, eles não estão sujeitos pura e simplesmente ao valor de avaliação do ITBI. Em geral, as leis, né, estaduais, porque o cartório, o emolumento cartorial, ele é cobrado com base em lei estadual, falam que o valor pode ser 4 os valores. É o valor do IPTU, ou é o valor do ITBI, ou é o valor declarado na transação, ou é o valor de mercado, que aí eles podem arbitrar. Dos 4, o maior. Então, com o cartório, a gente, em geral, não briga muito com isso, não. Você, às vezes, briga com o ITBI
e consegue, às vezes, baixar o cartório de tabela, mas com o cartório em si a gente não acaba brigando muito com isso, não. Podemos passar para as devolutivas e para as estratégias de cartório, de registro? Deixa eu só abrir um parênteses nisso que você colocou sobre a questão das custas de cartório. Esse é o tipo de coisa que é o seguinte, principalmente quando você faz na arrematação judicial parcelada, você tem ali a hipoteca judicial, que se fala, né? Então, além da compra e venda, você vai registrar a hipoteca judicial. Isso é caríssimo. Isso é uma cacetada lá. Então, quando você faz lá no parcelado judicial, ainda que você fala assim, não, beleza, eu vou quitar daqui a pouco, vem uma paulada lá de valor de registro. Agora, o quanto custa de emolumentos no cartório, não pode fazer diferença na sua viabilidade. Então, não adianta você colocar ali na calculadora e querer, não, na minha calculadora ela falou que ia ficar 1.800, o cartório está me cobrando 2.500. Não pode fazer diferença isso, entendeu? Se você chegar lá e reclamar com o cartório e falar o seguinte, mas não deveria ser só 1.800? E ele falar assim, tá bom, vou corrigir? Ok. Se ele falar assim, não, vai ser pelos 2.500, tá bom também, estou pagando e estou resolvendo. Não dá para ficar preso por isso. A gente está falando de uma coisa muito maior, né? Regularização rápida. Não dá para ficar se prendendo nessa situação. Isso muda também na questão da posse. Você vai tirar o ocupante lá, não vou pagar pro cara um carreto de R$500, não vou pagar R$1.000, não sei o quê. Resolva, eu vou tirando o problema da frente, né? Por quê? Porque no leilão a gente tem que fazer isso. Você tem que limpar na mesa. Bateu, tira, um problema menos. Por quê? Você está fazendo isso constantemente, né? Agora não, eu vou ficar pegando ali o pelo novo, como você disse. Vou ficar puxando e não sei o quê, eu quero discutir. Não, eu quero saber por que o cara não pode, tá irregular isso aí não tá certo. Cara, olha a energia que eu tô gastando com isso. Leilão de imóveis é pra gente ganhar dinheiro e pra ser, no mínimo, divertido, né? Porque raiva a gente passa um monte de vez mesmo. Mas aí, normalmente, a raiva você resolve com o dinheiro. Tá cobrando maior? Toma. Não tem problema, não. Depois eu vou arrematar, vou ganhar de novo. Tem problema. Simples assim. Tem que ser resolutivo, galera. Isso aí, no final das contas, você vai ali, chegar no final das contas, embaraçar mais rápido, colocar o dinheiro no bolso muito mais rápido, tá bom? Nós já vamos ir para a parte aqui, de registro, que é uma das partes mais importantes do pós-arrematação, mas antes eu vou deixar novamente um recado para vocês, tá fixado aqui embaixo. Digite mentoria para reabertura das vagas da Smart. Vamos reabrir poucas vagas amanhã, 10 horas da manhã, para quem ainda não entrou na turma 29. Galera, se tem aqui 267 pessoas nessa live, se algum de vocês ainda não é smartano, não deixa passar essa oportunidade não, tá? Nunca mais vai ter isso. 4 em 1. Digitem aí, mentoria, que vocês vão entender. É tão bom que o Paulo tá querendo entrar de novo. Tá? Paulo já digitou aí, mentoria. Digitem mentoria que vocês vão receber. O que vocês vão ganhar? Esses 4 em 1, tá? Já tem muito smartano aqui, com certeza, da turma 29, que já tomou a decisão, já resolveu fazer o ano de 2025 melhor, tá? Mudar de vida, prosperidade financeira. Às vezes a pessoa, mas eu não estou no momento correto, eu não tenho tempo, eu estou sem dinheiro. É justamente pela falta de tempo e pela falta de dinheiro que vocês têm que tomar uma decisão, botar a faca no dente e ir, porque senão vai continuar pro resto da vida, sem dinheiro, sem tempo, não é isso, Fernando? Exatamente, gente, olha, é muito, leilão de imóveis, ele transforma realmente vidas, né, ele vai mudar o contexto, e primeiro, no começo, eu acho que até a metodologia que funciona é exatamente isso, é para assustar mesmo, sabe, dar aquele choque, é muita intensidade, é muito conteúdo, a ponto da gente precisar aqui voltar de falar de uma coisa, e isso é engraçado de falar, nós estamos falando aqui hoje sobre essa parte do pós-arrematação, de desembaraço, né, de documento, que é negligenciada por mais de 90% dos arrematantes. Por quê? Porque todo mundo entra pensando no comprar e no vender, no comprar e no vender, só que tem todo um meio, né? É igual, vamos falar do Ayrton Senna lá, que o cara era o melhor piloto, mas ele só não dirigia, ele sabia tudo do carro. Né? Então, se você quer ser o cara, né? Olha, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero transformar a minha vida, você tem que entender parafusinho, o carburador, a suspensão, você tem que entender o contexto todo. E isso é muito importante. Primeiro, porque você vai conseguir naturalmente desenvolver os melhores CCAs, os melhores gerentes, os melhores tabeliões, até mesmo balcão da prefeitura, do cartório de registro de imóveis, porque você vai entender a dor de cada um. Você vai entender o que acontece do outro lado. Então não é só pegar, fazer, entendeu? Por quê? Não, eu tenho que ser... Quando o cara é chato, o que acontece?
né? Você trabalha... Pô, já trabalhei em balcão, viu? Quando chegava gente chata lá, eu esquentava a xícara lá do café no negócio para deixar bem quente, para queimar a boca do chato. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a não ser chato. Galera, a verdade é que leilão de imóvel é tão bom que muitos talvez que estão aqui assistindo a live já arremataram, já lucraram. Não são esmartanos e acham que estão fazendo lindo, maravilhoso, perfeito, tudo certinho. Tal. Eu te digo, se arrematou e lucrou fora da Smart, eu tenho certeza que teria lucrado mais se tivesse dentro do ecossistema Smart. Isso que o Fernando acabou de falar, ó, esse mix aí, ó, de saber mexer nas pecinhas, o parafuso, o carburador e tal, dentro do ecossistema Smart você vira um expert em tudo. Então você vai otimizar o seu lucro, a sua arrematação, tá? Tudo ali é colocado para que você otimize e seja o mais eficiente possível. Por isso que a galera fala que é muito caro ficar fora da Smart. O ecossistema Smart, ele aumenta. O que já é bom fica ainda melhor, tá? Com o ecossistema Smart, galera. Mas vamos lá, dica. E até pegando uma dica, né, sobre o ecossistema Smart. Na semana, umas 3 semanas atrás, teve um mentorado que colocou lá na turma 28 um problema que ele estava enfrentando no cartório de imóveis do Distrito Federal, que é aquele que eu te mandei aí. Aí o que aconteceu? O cara disse o seguinte: arrematei na Caixa, já tomei posse do imóvel e o cartório não quer registrar o meu contrato de financiamento para a Caixa porque tem uma indisponibilidade do devedor. Olha o problema que ele trouxe. Olha para vocês verem, gente, o tamanho que é a Smart. Esse mesmo problema eu tinha acabado de solucionar para o meu outro mentorado um mês atrás. O que aconteceu? Eles arremataram, acho que foi em dezembro ou em janeiro, se eu não me engano, tomaram posse da casa, reformaram a casa e venderam a casa, mas não conseguiam registrar. Por quê? Porque tinha uma indisponibilidade de um processo e o cara do cartório não aceitava o registro do contrato da Caixa enquanto não baixasse aquela disponibilidade. Olha só para vocês verem, vem uma exigência nesse ponto. Olha, você está com seu contrato de financiamento, ok, mas eu não vou registrar porque tem uma disponibilidade do devedor. Então, todo mundo que está na Smart já sabe que, olha, disponibilidade, penhora do devedor que perdeu a casa para a Caixa, isso cai, não tem mais eficácia nenhuma. Aí você imagina, a sorte dele é que ele já estava na posse, já tinha reformado e pior, já tinha até, aliás, pior não, muito melhor, já tinha até vendido, né, a casa para um terceiro. Então, você imagina, se você precisa e depende do registro para uma emissão na posse, para entrar num condomínio, para resolver qualquer situação nesse sentido, de um litígio ali com o ocupante. Você não registra porque tem uma indisponibilidade lá atrás. Não tem o menor cabimento. Como é que você supera isso? E o que aconteceu? Ele chegou com essa dor no meio da turma lá, falando, olha, alguém sabe como me ajudar? No mesmo momento, já acionei ali o Pierre, ó, tá aqui, a gente já tem, inclusive o próprio escrevente lá do cartório. E como é que a gente resolveu isso? Não sei se você consegue até mostrar a exigência aí, Pedro. Vou mostrar. Galera, tá aqui, ó. Primeiro, já tô até aqui com o artigo da lei também para mostrar depois para vocês. Mas vamos lá, ó. Tá aqui, Taguatinga. Então, cartório de Taguatinga, a gente pensa assim, pô, mas tá na lei, então pronto, não precisa ficar observando o cartório. O cara estudou para passar no concurso cartório, é difícil e tal. Não, galera, né? Muitas vezes eles erram e você tem que nortear. Então tá aqui a exigência, ó. Exigência feita pelo escrevente autorizado, inclusive, ó, senhor Thaleson, tá aqui, senhor Thaleson, você fazendo uma exigência errada, compra e venda com alienação fiduciária. Para que ela possa ser averbada, aí fala, ó, o presente título, por hora, não comporta registro, por quê? Porque, ao observar nos registros do imóvel, tal, constatamos que encontra-se indisponível por ordem do juízo da sexta vara, tal. Para tanto, será necessário solicitar a juíza da vara supramencionada, tá? Para fazer o cancelamento dessa indisponibilidade. Além disso, recolher os emolumentos. Então, quem não é esmartano, iria ir lá fazer o quê? Pô, então vou solicitar o cancelamento dessa indisponibilidade. Vai demorar lá, bobear 2 semanas, 1 mês, 2 meses, até essa ordem de cancelamento. Enquanto isso, você estava sem registrar o imóvel, né, Fernando? Exatamente. Então, gente, o que acontece? E é muito interessante, quando a gente vai e faz isso,
né? Olha, eu vou arrematar, eu imagino, pego a matrícula e eu já tenho que prever essa situação. Inclusive, quanto tempo eu vou precisar para poder baixar essa indisponibilidade. Eu já passei por um problema desse num apartamento que a gente tinha em Uberlândia, que eu vendi o imóvel e aí ele tinha automaticamente lá uma indisponibilidade trabalhista. E aí o que aconteceu? Registrei, não tive esse problema. Mas na hora da venda eu precisava baixar. E vendi muito rápido o apartamento. E aí antes até mesmo já tinha peticionado e o processo está lá parado. O que a juíza do trabalho fez? Pediu para as partes se manifestarem. Gente, olha só para vocês terem uma noção. O que era um processo trabalhista? Era alguém um funcionário que tinha dinheiro para receber do patrão, que perdeu a casa para a Caixa. Aí o cara pediu a penhora do imóvel, que penhorou os direitos. Aí chega lá o juiz, eu chego e falo, olha, o imóvel era do cara, a Caixa tomou, eu comprei da Caixa, agora é meu, baixa esse negócio aí. O juiz pega e fala, manifeste as partes. Só por isso já está errado. Você não pode nem permitir a manifestação deles. E foi o que aconteceu lá. O advogado reclamante foi lá e falou o seguinte, olha, não vai poder baixar não, a Caixa sabia que tinha penhora, a Caixa não podia ter vendido. Olha o argumento do cara. Aí o que aconteceu? Fomos lá, meti uma petição, informando, dando uma aula de alienação fiduciária para o juiz. Juiz, independente do que a Caixa ou o cara vier a falar, tá aqui, tá registrado, isso daqui não prevalece mais, não tem jeito, não é fraude de execução, nada. Não tem nada que ouvir eles. Tem que baixar. E detalhe, tá aqui o meu contrato de compra e venda, eu já vendi, já vendi o imóvel, vou ser penalizado com multa, lógico, né? Fiz um negócio meio floreado lá, não ia assumir esse risco, mas vou ser penalizado aqui se isso não cair agora. Porque o cara precisava fazer um financiamento do imóvel. Então eu precisava liberar isso e liberar rápido. E aí o que aconteceu? Imediatamente na minha petição, o juiz foi lá e expressa-se o mandato de cancelamento da disponibilidade imediatamente. Não quero mais ouvir ninguém. Né? Então, quer dizer, você tem que esclarecer, tem que estar sabendo qual é a questão da abordagem. Resolvi aquele caso. Né? Ponto. Então, isso a gente tem que estar ciente que não é que vai cair, que tem que cair, como a gente falou do ITBI, que a prefeitura tem que fazer. Uma coisa é ter que fazer, é o que diz a lei, outra coisa é quem vai obrigar alguém a seguir a lei. Ponto. Né? Então, tem esse detalhe. Fala, Pedro. Não, eu queria que você mostrasse o seguinte, o pessoal tá aqui, o Paulo Félix falando aqui. Então, consigo registrar antes de sair a ordem para baixar a indisponibilidade? É isso que o Fernando tá falando aqui. Boa. Agora vamos mostrar. Veio a devolutiva do cartório aí do Distrito Federal. Falou, não vou registrar. E aí, o que aconteceu? Os caras ficaram 6 meses ali, ó. É a Flávia que tá falando aqui. Ela era sócia do meu mentorado lá, que eu resolvi isso daí para elas em uma ligação. Falei, deixa aqui comigo que eu vou resolver esse negócio. E eles bateram lá e foram lá e falaram com o cara, e o cara entendeu por quê? Faltava ali o feeling, né? Qual é a abordagem que eu vou fazer? E aí, nesse caso, eu liguei, quero falar com esse senhor, Thalisson. Gente boa, finíssima, adorei o cara. Thalisson, tudo bem? Vou dizer para você, cara, tá expresso na lei aqui que tem que registrar. Eu entendi a sua exigência, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou formalizar, né, um requerimento, vou citar esse artigo da lei e vou pedir para que você fundamente por que é que o cartório não quer seguir o que diz a lei, porque é que o cartório está descumprindo o texto legal. Né? Já que vocês vão insistir nessa exigência, vocês estão, né, naturalmente descumprindo o que diz o texto expresso da lei. Posso fazer isso? Eu vou formalizar aqui e aí você justifica para a gente por que vocês não vão seguir a lei. Por que vocês estão simplesmente rasgando a lei? Se vocês podem ter esse direito, não tem problema. Aí você fundamenta para mim que com base nessa fundamentação, a gente vai dar andamento aqui. Aí ele, não, mas como assim? Eu falei, mas tá na lei, você não viu a lei? Não, eu sei da lei e tal, mas o nosso registrador aqui, ele não quer saber disso. Não, então, só fundamenta, coloca no papel para mim o porquê, né? Porque até então você tá fazendo uma exigência, eu quero entender por que você tá exigindo. Aí, até aí o que acontece? Ainda que ele fala, não, porque tem uma norma aqui do Estado, não sei o quê. Beleza, a norma do Estado, ela prevalece sobre uma lei especial, que é a 9514. Qual das duas leis que são conflitantes que prevalece? Não tem problema, você vai fundamentar para mim. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, pede para trazer aqui para mim de novo a documentação, que eu vou reanalisar aqui. Não precisa formalizar nada, não. Entendeu? Vai dar mais trabalho para ele fundamentar negativo do que registrar, vai lá e registra. Exato. Aí o que aconteceu? A Flávia foi lá,
Ó, apresentou a documentação. Vai lá agora, Flávia. Não, mas eu tô no cabeleireiro, brincando com a Flávia, né? Vai lá agora que tá fresco o negócio. Fala com ele, entendeu? Tá resolvida a situação. E aí saiu a matrícula aí que você vai mostrar, né, Pedro? Com a disponibilidade, com a exigência e com o registro. Boa. Galera, e eu vou mostrar o texto da lei para vocês. A gente já teve um outro registrador que virou e falou assim, não, eu conheço o texto da lei. Só que lá fala que não impede a consolidação e a revenda para fins de fazer jus à garantia e tal. Agora não, agora já passou, é venda direta, isso aqui não atende. Eu falei, puta merda, gente. É cada pelo em ovo que esses registradores colocam e a gente tem que ficar lá explicando, pedindo fundamentação. Vamos lá, ó. A matrícula tá aqui, então, ó. Mostra a indisponibilidade primeiro. Vamos lá atrás em disponibilidade, consolidação e disponibilidade, ó, averbação 10. Pronto. Averbação 11, consolidação. A lei fala que para consolidação e para revenda não precisa baixar. O cartório deu devolutiva. Sem baixar a indisponibilidade, magicamente, registro 12 já aparece aí a compra e venda e depois alienação fiduciária em nome dos arrematantes, galera. Então, isso com o quê? Com capacidade de argumentação e conhecimento legal. Tá aqui, ó, parágrafo 11 do artigo 27 da Lei de Alienação Fiduciária. Os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhoras, arrestos, bloqueios e indisponibilidades, que era o caso aqui de qualquer natureza, incidente sobre o direito real de aquisição do fiduciante, não obstam a consolidação de propriedade no patrimônio do credor fiduciário e a venda do imóvel para a realização da garantia. Então tá aqui, ó, claro e cristalino. O Fernando foi lá. Exato, e isso daí foi uma alteração, essa venda, né? A venda para terceiros foi uma inclusão que teve aí no Marco Legal das Garantias. Né? Então, quer dizer, os cartórios eles nem se atualizaram da lei. E aí, por conta disso, às vezes já tem uma situação prévia, um costume de fazer isso, e fazem. Então, aí, se você não souber como responder para eles, como argumentar com eles, você fica preso nisso, né? Preso em detalhes. Esse é o ponto. É sensacional isso. E aí vem, a Flávia até falou aqui, ó, a vara até hoje não baixou aquela indisponibilidade. Né? Então, eles já compraram, já reformaram, já venderam o imóvel, conseguiram registrar, mas a vara até hoje não baixou. Então, quando cai para o judiciário, a gente fica numa situação que você pode fazer pressão, pode fazer um monte de coisa, mas não está no seu controle. Né? Então, isso é importante falar. Porque quando a gente vai calcular o custo-benefício para poder arrematar antes, né, lá, ó, vou arrematar, eu tenho que entender, tem muita disponibilidade? Tem. Não é só o custo financeiro do cartório de baixando, é o tempo que eu vou levar, né, para poder fazer isso. Então, às vezes, você tem ali a assessoria da Caixa ou o CCA fazendo para você esse processo de registro, você tem que entender que às vezes não está no controle. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz, mas às vezes depende de um fator externo e esse fator externo é o que demora, né? É o que acontece. Perfeito. Galera, então, conhecimento, tá? Faz você destravar a sua arrematação mais rápida, capacidade de argumentação, conhecimento. Isso é importantíssimo. A gente tem outras séries aqui de devolutivas de cartórios que a gente consegue desembaraçar. Antes de passar para eles, eu acho que é importante esse ponto que a Flávia falou aí, de que até hoje não foi baixado os gravames, para vocês também entenderem o seguinte: essa exceção de poder registrar o imóvel, tá, com disponibilidades, serve para ali você comprar o imóvel de leilão. Mas depois, para você revender, galera, tá, você tem que deixar a matrícula limpinha, porque por mais que perdeu o efeito, todas aquelas indisponibilidades, banco cria pelo em ovo nisso, o comprador pode criar pelo em ovo. Então, vocês têm que ir tomando... Então? Pois é. Imobiliário, então? Pois é, então vocês têm, não é que a gente está falando que vocês não têm que se preocupar em baixar esses gravames. O que a gente está mostrando é que você tem o argumento legal para registrar o imóvel do seu nome, e quanto antes você registrar o imóvel do seu nome, melhor, mesmo com a existência do gravames. Depois, mas de imediato você já pode começar a trabalhar na baixa desses gravames
Para quê? Para sua revenda futura, tá bom? Então são coisas dissociadas. Você tem um argumento para registrar ainda com indisponibilidade, mas você vai adiantando a limpeza da matrícula para depois revender o imóvel. Então, até dar a dica aqui, a Flávia está falando, né? Ela perdeu 2 propostas de venda porque tinha disponibilidade na matrícula e perde, não vai comprar. Aí qual que é o ponto? Era difícil de você conseguir abaixo da disponibilidade sem o registro, né? Porque você tinha que explicar para o juiz que eu comprei e não consigo registrar. Não, você não conseguiu registrar, por não é seu. Imagina, com o registro pronto, como que o juiz vai negar? Agora, com o registro, você tem uma opção, inclusive, de entrar, porque o que acontece? Essa indisponibilidade ali é de 2 partes que estão procurando algum dinheiro que pertencia ao devedor. Então, você pode chegar para o advogado da parte, como eu fiz, por exemplo, com o advogado reclamante lá da trabalhista. Se o senhor ficar criando caso aí, enchendo o saco para não baixar a disponibilidade, eu vou entrar com embargos de terceiros. E aí vai gerar sucumbência, vai gerar prejuízo para o seu cliente. É isso que o senhor quer? Entendeu? Isso também faz parte do conhecimento, né? Então, tem meios. Também tem vários juízes que a gente pede para poder baixar penhora, baixar indisponibilidade, e o juiz não aceita. E aí você tem que necessariamente entrar com embargo de terceiros para conseguir. Isso também pode demorar um pouco mais, né? Agora, o que acontece? Eu entro com embargo de terceiros ou eu agravo da decisão do juiz? Faço os 2, não faz sentido. Então, a estratégia jurídica para poder fazer isso também é importante. Então, o primeiro ponto, você tem que entender, eu sempre brinco o seguinte, para você ter sucesso em estratégia de arrematação, você precisa ser advogado? Não. Mas aqui na Smart você vai saber muito mais que 90% dos advogados. Você tem que saber o que esse advogado tem que fazer, né? Você tem que saber. E aqui a gente está falando de uma forma que para mim parece ser natural, para o Pedro, né, parece ser natural, mas lá na mentoria é tudo traçado, transformado, isso numa linguagem que todo mundo entende, tá? É que aqui a gente faz as coisas correndo, a live tem um curto espaço de tempo aqui, não dá para explicar direitinho. Mas lá é aberto, câmera aberta, microfone aberto, o que é isso, o que é aquilo, você vai sair do zero a virar professor de direito, né? É isso que acontece ali. No final das contas, você sai ali com conhecimento maior do que muitas vezes, 5 anos de faculdade. O pessoal sai da mentoria da Smart, sai não, né? Porque eu acho que a galera só larga a Smart se quiser. Mas a galera adquire um conhecimento ali muito maior, não é nem que pós-graduação, não é do que 5 anos de faculdade. Falando em mentoria, inclusive, vamos lá que o corretor ortográfico está sabotando o Sérgio. O Sérgio, ofcsérgio.alves, digitou mentira. O corretor ortográfico aí tá te sabotando, Sérgio, tá? Digita de novo, mentoria, e não deixa o corretor corrigir essa informação aí não, porque veio mentira. Aí você não vai receber a oferta da mentoria da Smart. Então, gente, tá fixado aqui, só digitar mentoria, vocês vão receber no inbox de vocês, tá? As condições para entrar nas últimas vagas que vão ser reabertas amanhã, 10 horas da manhã, para a turma 29. Vocês vão ter lá acesso, tá, ao 4 em 1. Explicar o que é o 4 em 1. É a oferta da Black Friday da Smart que nós vamos manter para amanhã. Vai ser a Cyber Monday amanhã, tá? A galera vai continuar recebendo mentoria da Smart dobrada, então um dobro de tempo, curso de house flipping da Carla Rocha, reformas inteligentes que agregam valor e liquidez aos seus imóveis, e curso de arrematação de imóveis caixa com o nosso querido Guará Caixa. Então digite mentoria, viu, Sérgio? Que aí vai dar certinho. Perdão, nós temos aqui uma série de outras devolutivas que poderíamos falar, mas o tempo é muito escasso. Muitas vezes os cartórios dão bomba no registro por conta do princípio da especialidade. O título translativo não está batendo certinho com a matrícula. Deixa eu ver mais o que aqui. Desmaterialização, uma série de fatores, mas que a gente explica isso tudo detalhadamente dentro do ecossistema Smart, dentro da mentoria Smart, com os tubarões. Então, isso aqui é uma aula enxuta, e olha que quantidade de conhecimento que a gente passou para essa galera aqui hoje, né, Fernando? Muita. E detalhe, tem uma coisa que eu acho que já tá 9h15 já, né? Mas para falar que é uma dor hoje grande de todo mundo, que é a questão das dívidas de condomínio, que a Inova Conta não tá pagando, gente. Boa. Então, aí o que acontece? É um problema para mim? Não é, né? Isso daí é uma outra situação que, gente, a gente arruma solução para tudo. E quem tá com dor pode gritar, levanta a mão lá que a gente socorre. Não fica ninguém sem socorro,
né? Agora, também não dá para ter preciosismo demais. Tem que pagar, eu quero o negócio baixar. Não, peraí. Primeiro, esse apartamento de Uberlândia que eu falei, eu vendi ele com a disponibilidade da matrícula, porque eu ia receber financiado, também tinha interveniente quitando, então era do meu interesse, mas principalmente dívida de condomínio. Ele tinha lá uma dívida que o condomínio estava cobrando 100 e poucos mil reais da Caixa, já estava ajuizado contra a Caixa já tinha entrado com embargos à execução, já tinha depositado o que ela entendia ser cabível no processo, não tinha previsão para acabar aquele processo. Né? Como é que eu resolvo? Eu preciso vender e o cara vai falar, eu quero CND? Não, com CND eu não tenho, mas eu te garanto que a responsabilidade por esse débito é meu. Por quê? Porque eu tenho direito de regresso contra a Caixa. Então eu não preciso me preocupar com o condomínio, eu preciso me preocupar com o meu cliente. Olha, o que você precisa de garantia para me te falar? Minha palavra basta, meu bigode aqui, não tenho bigode, mas o fio do meu bigode aqui basta para você? Não, então vamos colocar no contrato. Se a Caixa não pagar, depois de um trânsito e julgado de cobrança, eu pago. Tá bom para você? Você gostou do apartamento? Então você vai comprar o apartamento, você vai pagar, vai financiar, tudo certinho. A dívida de condomínio está sendo discutida em processo. Depois que terminar o processo, isso resolve. Enquanto isso, daqui para frente, da minha parte para frente, está tudo em dia. Da sua parte, você vai manter em dia. A dívida pretérita está em discussão judicial. Simples. Né? Então, o que acontece? Você tem que esclarecer isso para a pessoa e dar segurança para ela. Agora, tem todo um jeitinho que eu brinco bastante, né? No leilões de imóveis, quem tem sucesso não é o jurídico, não é o advogado. Quem tem sucesso é o comerciante. Então, você tem que entender das coisas, né? Para você chegar ali para o síndico e falar, olha, tem dívida? Tem. A Caixa vai pagar. Quando? Eu não sei. Mas tudo bem, ela vai pagar. O senhor está com pressa de receber? Se o senhor tiver com pressa, não tem problema. Eu tenho meios também. Eu vou entrar com ação, vou mover um processo contra o condomínio, vou questionar todos os valores, vou entrar com consignação em pagamento, vou intimar, vou trazer a Caixa para esse processo, aí vai para a Justiça Federal e, na Assembleia, eu vou dar publicidade para todo mundo que foi a sua decisão que gerou esse processo para o condomínio. Tá bom para o senhor ou o senhor quer só esperar? Né? Então, tem jeito de falar. Lógico, tem condomínio que vai ser turrão e vai falar, vou cobrar, vou colocar você no processo. Então, o processo antes. Mas a gente tem que estar ciente de que situações corriqueiras, isso aqui está sendo mais rotina do que qualquer coisa. Que esse tipo de situação a gente pode enfrentar. Que não é porque está dizendo lá que a Caixa vai pagar, que as dívidas são da Caixa, que eu vou ficar sossegado. Né? E pior, quando eu tenho uma matrícula onde já tem uma penhora dessa dívida de condomínio, enquanto a Caixa não pagar, eu não tiro essa penhora. Aí eu vou ter um problema para financiar esse imóvel. Né? Isso faz parte do jogo, tem que analisar isso antes de arrematar. Por quê? Porque eu estou ciente, a ciência de todo mundo que a Caixa está demorando a pagar condomínio. Se você der sorte, ela vai lá e paga rápido, se você não deu, não tem o que fazer. Então, gente, eu sempre explico lá nos Tubarões para todo mundo, a gente tem que trabalhar com os ingredientes que a gente tem. Não adianta inventar moda, né? Não adianta eu querer, puxa vida, eu tô com calabresa aqui, vou querer fazer pizza de mussarela. Não dá, é só calabresa, ponto. Então, se a Caixa não está pagando rapidamente, eu tenho que contornar a situação para mitigar os riscos, os prejuízos que essa situação vai me causar. O que eu posso fazer? Posso vender do jeito que está? Se eu conseguir, eu vou vender, vou colocar lá, vou assumir o problema. Eu vendi, né? Graças a Deus, essa deu tudo certo. Essa semana a gente teve uma esmartana lá que ela arrematou a dívida da Caixa, o condomínio, o apartamento vale acho que 350, a dívida de condomínio é quase 600. Aí a Caixa foi lá e falou, eu pago 100. Falei, óbvio que o condomínio não aceita. Aí agora, como é que resolve? Isso não é um problema seu, né? E aí vai exatamente o quê? Foco no síndico, fala, olha, eles vão ter que pagar. Então você sossega, vai receber, não tem jeito. Uma coisa é quando você tem que receber dívida de devedor insolvente. A Caixa é solvente, ela só é enrolada. Coisa é quando você tem ali um crédito que é o banco que vai ter que pagar, gente. Ninguém precisa ter medo que uma Caixa com Bradesco, Itaú, vai pagar algo. Se ele for condenado a qualquer coisa, não tem que correr atrás de penhorar nada deles. Aquilo ali, eles são solventes, eles vão pagar. A melhor coisa que tem é ter um credor, ser credor de um banco. Não podíamos deixar de encerrar essa live sem falar desses débitos condominiais. Muito bem pontuado pelo Fernando. Primeira coisa, tá, gente? Inclusive,
que você também consegue registrar o imóvel em seu nome com débitos condominiais. E muitas das vezes, cartórios, eles não te dão o caminho das pedras, eles simplesmente dão uma devolutiva e falam assim, você não me apresentou a CND do condomínio, porque eles pedem a certidão de quitação. Eles não te falam, às vezes, que você pode declarar, em vez da CND, de que não existe débito, de que você pode declarar as ciências dos débitos. Então saibam disso, você pode declarar a ciência dos débitos e registrar. Aí depois o problema permanece, porque para revender ninguém vai querer comprar um imóvel com uma dívida própria terreno, com uma dívida condominial. E aí você tem que pensar com a visão que o Fernando falou, a visão do comerciante. E não simplesmente sentar em cima e começar. Gente, Nova Condo, por favor, Smart Caixa, acelera para mim. Não, começa a pensar na saída. Você pode negociar, tá, com o comprador. Você pode fazer um contrato com ele falando que a responsabilidade é sua se a Caixa não pagar. Você pode explicar para ele por A mais B que a Caixa vai pagar, que demora mais paga. Pode fazer um contrato, pode dar inclusive um outro imóvel seu ou alguma outra coisa em garantia disso para dar conforto para a pessoa que está comprando imóvel, que está com aquele débito, fala assim, pode ficar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e dormir igual um neném. Eu vou te dar toda a tranquilidade do mundo, que além de você ter um credor solvente, que é o maior banco do país, é agente fiduciário do país, que você vai ter uma declaração minha de que eu pago se o banco não pagar, que eu te dou um imóvel garantido, e você tem como sair. Você só tem que pensar fora da caixa, e é isso que o nosso tubarão Fernando Merli ensina vocês diariamente. Pensar fora da caixa. Galera, sensacional essa live, Fernandão. Só complementando aqui o Vinícius falando, e quando tem a dívida do condomínio com ação de cobrança e o escritório de advocacia não manda a documentação para mandar para a Nova Condo, eu estou entendendo, né? Como podemos agir? Primeiro, já tem um processo judicial, né? Então, ou seja, é aquele processo que está ali. Você pode mandar o processo para a Caixa. Ponto. Segundo ponto, você pode formalizar um e-mail para a administração do condomínio com cópia para o jurídico, dizendo o seguinte, eu exijo para finalidade, para poder pagar a dívida imediata, porque o condomínio nem o jurídico sabe que a Caixa está demorando, né? Ou um outro lá, se for arrematante, talvez saiba. Mas você vai formalizar o seguinte, olha, para a Caixa poder quitar esses débitos, eu preciso dessa documentação que ela exige. Então eu preciso que você me apresente isso imediatamente e peço que esse e-mail seja dado publicidade em assembleia, levado para os demais condôminos, dizendo que só depende desses documentos para a Caixa fazer o pagamento, para encher a conta corrente do condomínio, né? Então, quer dizer, você joga a responsabilidade para o síndico, né? O cara vai falar, todo mundo vai saber que a Caixa não pagou até agora porque eu não mandei a documentação, entendeu? Então, na hora que você mexe com o bolso do caboclo, tá? Síndico, você então tá aqui, expresso. Você vai ter responsabilização pessoal, porque você tá bancando não enviar os boletos aqui, Então depois não é o condomínio que pode sair em apuros, não. Você, responsabilização pessoal. Na hora que você mexe com o bolso do síndico, rapaz, aí as coisas mudam de figura, né, Fernandão? Isso aí acontece muito. Quando não quer emitir boleto e quando tem síndico que dá um de valentão e fala que não vai deixar o arrematante entrar dentro do imóvel enquanto não é pago o débito de condomínio. Não, aqui você não entra. Daí também é outro que a gente tem que virar e falar, é mesmo? Então você está indo contra a lei, contra a Constituição, o imóvel é meu, eu tenho o direito de entrar nele. Então saiba que você, não é o condomínio que eu vou entrar com a ação, não. Eu vou entrar com a ação depois, é contra você, vai sair do seu bolso porque você não está deixando eu entrar no meu imóvel. As portas se abrem, não se abrem? Totalmente, olha, a emissão na posse eu vou entrar então contra o condomínio, contra o senhor, contra quem é que está me negando a minha posse? É o senhor ou é o condomínio? Não, aí começa a gaguejar, entendeu? Não, eu só preciso saber para me qualificar na ação. É desse jeito, galera. Aí o Vinícius complementando aqui, falando, mandei 2 notificações extrajudiciais, Vinícius. Notificação extrajudicial é igual a cartinha que manda para o ocupante. Se o cara souber um pouquinho do que ele tá, de qualquer coisa, ele vai rasgar aquilo, não serve para nada. Porque não gera efeito. É aquilo que a gente falou. É você chegar lá igual o Celso Russomano com o Código do Consumidor. Tá aqui na lei, e daí? Né? Quem é que vai me obrigar a seguir o que está na lei? Só uma ordem judicial. Nesse caso, você tem que jogar contra o síndico. Fala, eu quero que eu agora, como condômino, eu quero que dê publicidade para toda a coletividade
porque a sua decisão está acarretando isso daqui. Pronto. Galera, é muito conteúdo nessa live. Se alguém tivesse com papel e caneta na mão, eu vou te falar aqui que foram passados mais de 20, tá, dicas aqui de como acelerar seu pós-arrematação, como fazer ele da forma correta, como desembaraçar embaraços que surgem no pós-arrematação. Porque é isso, cada arrematação é uma história, cada imóvel talvez você tenha que agir de uma forma diferente. É isso que a gente ensina vocês dentro da Smart, tá? A gente passa conhecimento, passa ferramentas e te ensina a pensar de forma resolutiva, de pensar de forma eficiente para colocar o dinheiro no bolso mais rápido, tá? Galera, anotem aí também, ou então coloquem no despertador, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã vão ser abertas vagas extras para a turma 29 da Smart. Então, para quem não quiser perder, porque vão ser poucas vagas, tá? Coloca despertador, 10 horas da manhã. Tenho certeza que dentro desses 250 seguidores que estão agora nessa live, alguns não são smartans ainda. Boa parte já são. Então aqui, ó, consomem conteúdo da Smart o tempo todo. Mas os que não são, se não colocar o despertador e amanhã, 10 horas da manhã, depois de uma live dessa, eu acho que é doido, né, Pedro? Eu ia falar exatamente isso, Pedro, porque o que acontece, gente? A gente sempre tem aqueles amigos, aquelas pessoas que a gente tem um carinho, um amor especial ali, sabe? Uma amizade muito grande, que a gente vê que tá ali, olha, o leilão pode mudar a sua vida, né? Você só precisa dar o start. E às vezes a pessoa não tem noção. Aí quando ela vem, assiste uma live, assiste um lançamento, pega ali o negócio, cara, aí começa a dar o start nela, ela fala, não, eu vou tentar aprender esse negócio. Aí entra naquele videozinho lá do professor, acho que Clóvis de Barros lá. O cara inventou o negócio, eu só tenho que entender, né? Eu vou entender esse negócio. É simples assim, a gente está à disposição para isso. Né? Apesar de que, né, a gente bate 400 aqui todo domingo por causa do Renan, já entendemos já. Nós já viram que eles acham o Renan mais bonito, né, Fernando? Dureza, viu? Galera, seguinte, e teve que anotou, Wagner colocou, anotei, foram 37 dicas. Imagina, 37 dicas numa live de 1 hora. Imagina então o que é dentro da mentoria da Smart Leilões. Só digo isso para vocês, despertador amanhã, 10 horas da manhã. Fernandão, valeu demais pela live. Grande abraço, meu parceiro. Até mais, Pedrão. Tchau, tchau. Tchau.